Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Viva Leve com seus filhos. Aqui eu vou trazer ferramentas simples e descomplicadas para você ter uma relação mais aberta e mais saudável com seus filhos e também a começar a ser visto como um super pai ou uma super mãe. Se esse é o primeiro contato aqui, meu nome é Cabé Nogueira, eu sou especialista em comportamento humano há mais de 16 anos. Pai há mais de 15 e já ajudei centenas de famílias a encontrar uma maior conexão de amor e efetividade com seus filhos, através de cursos e treinamentos de programação neurolinguística e inteligência emocional. E também queria te pedir um favor, clica no sininho, nas notificações, para que você possa receber sempre as nossas novidades e se inscreva no meu canal. Bom, o tema de hoje é sobre feedbacks. Como dar um bom feedback para os seus filhos em momentos que eles precisam, às vezes, enxergar correções ou alterar comportamentos que muitas vezes eles mesmos não enxergam. Existe uma maneira adequada para que você dê um feedback para os seus filhos, para que ele possa aprender com o erro que ele cometeu, para que ele possa elevar o seu nível de consciência no que ele está fazendo. Isso é muito importante e tem uma maneira muito simples e muito eficiente para dar um bom feedback para o seu filho ou para a sua filha. O que é o feedback? Feedback é uma ação em resposta a algum comportamento ou algo que aconteceu com o seu filho e a sua filha. Os feedbacks, eles podem ser positivos ou negativos. Algumas pessoas costumam dizer que deram um feedback para a pessoa aprender, um feedback construtivo. Mas qual é a maneira correta e qual a importância de eu dar um feedback para a educação dos meus filhos? Um dos benefícios de um bom feedback é potencializar os pontos fortes dos seus filhos. Por que isso acontece? Porque quando eu dou um feedback bem dado de maneira correta, respeitando algumas características da própria pessoa ou respeitando a forma como que ele foi dado, eu potencializo ainda mais os pontos fortes dessa pessoa e consigo fazer com que ela possa aprender e corrigir os seus comportamentos numa nova oportunidade. O feedback, ele pode ser tanto dado na hora em que acontece algo ou, depende do que aconteceu, é bom que você espere um pouco as emoções, os ânimos se acalmarem para que você possa ter uma melhor conversa e que com isso o feedback ele pode ser melhor aproveitado. Os feedbacks eles são muito importantes para o crescimento, como eu já disse, para o aprendizado. E é muito importante que isso seja feito de modo correto. Então eu vou explicar aqui alguns passos a ser seguidos para que você possa ter um bom feedback. Antes, queria te explicar as várias formas que existem de dar um feedback. Por exemplo, muitas vezes o feedback ele é correto. Você precisa falar aquilo, mas a forma com que eu dou o feedback não é uma forma legal. Então você teria um feedback construtivo, um feedback positivo, mas você deu de forma de se comunicar que não foi tão boa. Então você acaba desperdiçando esse feedback porque a pessoa fala assim, eu até entendi e eu acho que você tem razão, mas a forma como você falou comigo não foi adequada. Então esta é uma maneira de dar um feedback. A segunda forma é uma forma onde o feedback que a pessoa deu não é um feedback tão bom. Quer dizer, ela não alcança o que ela gostaria de dizer. É um feedback que não serve muito para você porque ele não se encaixa muito com o que aconteceu. Porém, nessa segunda forma, a forma com que o feedback foi dado é uma forma positiva. A pessoa falou de uma forma legal, o feedback foi conversado de uma forma leve. Então, o que era um feedback que não tinha muita construção no seu final, ele passa a ser um feedback legal porque a forma como foi colocado foi legal. Você se comunicou bem, não teve uma discussão. Então, essa é a segunda forma de dar um feedback. A terceira forma é quando o feedback ele não é bom, e a forma também que foi dada não é boa. Essa é a pior das formas de um feedback. O que você quer dizer com isso, Cabé? Eu quero falar que quando você dá um feedback que não
é construtivo, um feedback que não se encaixa na situação e a forma também que você deu o feedback é uma forma que não é legal. Então ele é totalmente colocado de lado, ele é totalmente esquecido. A pessoa não absorve nada do que você falou. Por quê? A forma não foi correta e o feedback também não se encaixa com aquilo, certo? E qual é a quarta forma? A forma que gera um crescimento, a forma que gera uma evolução e um aprendizado. Quando o feedback é correto e a forma também é correta. Quer dizer, você deu um feedback que pode agregar na vida do seu filho ou da sua filha e a forma como você falou também pode agregar. Então você une um feedback correto com uma forma correta. Essa é a melhor estratégia, a melhor forma de dar um feedback para o seu filho ou para sua filha, ok? Um dos benefícios que eu sempre prestei atenção de um bom feedback é mesmo com meus filhos. Os meus filhos, como filhos de todo mundo, têm comportamentos às vezes inadequados, falam coisas às vezes que não pode falar. Só que o feedback de forma correta faz que eles tenham uma autoestima mais elevada. Por quê? Porque quando eu dou um feedback, eu sempre procuro dar um feedback correto, da forma correta, do jeito correto e dentro dos níveis neurológicos de forma correta. Por que isso? Porque um feedback dado de forma correta eu acabo não agredindo, não expondo, não fazendo com que as emoções que afloram neles sejam emoções de raiva, emoções de medo. Qual é um grande problema que envolve emoção de medo dentro de um feedback dos filhos? Você pode começar a construir dentro do sistema do seu filho uma fase de não falar, de não conversar, de não expor as coisas que estão acontecendo, de medo do feedback que vai ser dado. E aí você acaba cortando uma conexão de confiança em expor as coisas que estão acontecendo. Por várias vezes você dar feedbacks de forma incorreta, dentro da identidade, ou marcando áreas de capacidade, do que ele é capaz, do que ele não é capaz, você acaba cortando essa corrente de confiança. Eu não confio na reação, no feedback que meu pai vai me dar, logo eu paro de conversar e de contar as coisas que estão acontecendo. Então, um dos maiores benefícios de aprender a dar um bom feedback é manter aberta essa linha de conversa sempre com seus filhos. Uma forma de que eles não vão ter medo de te contar algo, eles não têm, e eles vão ter a confiança de receber um feedback legal para que eles aprendam, para que eles possam evoluir e não cair de novo no que eles cometeram o erro, ok? Uma das coisas importantes dentro do feedback é a maturidade. Quando você tem um sistema de dar feedback correto dentro da tua casa ou dentro da sua empresa ou dos lugares que você frequenta, um bom relacionamento de feedbacks aumenta o nível de maturidade das pessoas. E isso é muito importante para as crianças. As crianças começam a ficar mais maduras e aprendem a lidar com isso para que no futuro, quando elas forem para o mercado de trabalho, quando elas forem frequentar uma universidade, elas têm um sistema que já é acostumado a dar e receber feedbacks. Então agora eu vou mostrar para vocês qual é a importância de um feedback bem dado dentro da pirâmide de níveis neurológicos. Aqui nós temos uma pirâmide de níveis neurológicos, onde aqui embaixo começa pelo ambiente. O que seria o ambiente? O ambiente literalmente onde as coisas acontecem. O quarto, o caderno, certo? Aqui nós temos um nível acima que é o de comportamento. O que seria o comportamento? Foi o que ela fez, tá? O ambiente e o comportamento. Em cima temos o nível de capacidade. Quais são as capacidades que ela tem? Okay? E logo acima nós temos crenças. No que ela acredita? Quais são as crenças possibilitadoras? Quais são as crenças limitantes? E em cima, um nível muito importante, que é o nível de identidade. Quem ela pensa que ela é, quem ela acredita que ela é. E logo acima, um nível de missão. Para quem mais? Qual é a missão de vida? Ou para quem mais os comportamentos que ela tem vão atingir? E aí onde entra o feedback? Toda vez que você for dar um feedback corretivo, um feedback para corrigir ou para alertar sobre algo que ela fez de errado, o feedback ele é sempre dado no ambiente ou, no máximo, no comportamento. E de que forma eu faço isso?
Vamos supor que você entrou no quarto do seu filho ou da sua filha e o quarto está bagunçado, certo? Então, quando você vai dar um feedback para corrigir isso, você entra no quarto e diz: você é uma bagunceira? Você só faz bagunça? Isso seria um feedback totalmente errado no nível de identidade. Porque você está falando que ela é algo. Ela é uma bagunceira, ela só faz bagunça. Então, você mexe nesses níveis onde você pode causar problemas. Qual seria o feedback correto? O seu quarto está bagunçado. Então, não é a criança que é bagunçada, é o quarto. Ou, no máximo, o seu comportamento. Hoje, o seu comportamento foi de deixar seu quarto desarrumado. Então, hoje, você está com o quarto desarrumado por um comportamento seu de hoje. Quando você for dar um feedback de correção, então vamos supor que você chega e vai ajudar o seu filho a estudar. E aí você abre o caderno do seu filho e você encontra um erro numa conta ou você encontra uma letra que você não consegue entender. Muitos pais cometem o erro de falar: você é relaxado ou você não sabe matemática. E aí quando você dá esse tipo de feedback, você vai aqui para cima. Você é ou você não sabe, não tem capacidade. E qual seria o feedback correto? Você ir no ambiente. Qual é o ambiente? O ambiente é o exercício. Olha, filho, este exercício não está correto. Então, o que não está correto é o exercício e não a criança. Ou você pode ir um pouco acima. Hoje, o exercício que você fez não está legal. Ou a letra que você está fazendo hoje não está legal. Ou o seu caderno está bagunçado, ou o seu caderno está sujo, ou o seu caderno possui uma letra que eu não consigo entender. Sempre aqui embaixo. Agora, você pega a prova do seu filho, você pega o caderno do seu filho e está correto, aí você dá um feedback lá no alto. Filho, você é muito inteligente. Filho, você é excelente em português. Você é excelente em matemática. Você é inteligente. Ou capacidade, você tem a capacidade de acertar os exercícios, você tem uma capacidade de entender as coisas. Então, toda vez que você for dar um feedback de correção, sempre aqui no ambiente ou no comportamento. O ambiente que não está legal ou o comportamento dele naquele dia não foi legal. Mas isso não significa que seu filho é isso ou aquilo. Vários exemplos ao longo da minha carreira eu já vivenciei. Por exemplo, uma vez eu fui viajar com filhos de uns amigos meus. E aí nós fomos à praia, para vocês verem a importância de um feedback. E aí nós fomos à praia, quando nós voltamos da praia, eu parei o carro no estacionamento e a gente estava com fome, perto ali da hora do almoço. E aí eu virei para os meus filhos e disse assim: olha, deixem as tranqueiras no carro e vamos subir para almoçar. Eu estava me referindo que as tranqueiras eram guarda-sol, cadeira, baldinho de praia, esse tipo de coisa. E aí eu falei: deixa as tranqueiras no carro, depois a gente volta para buscar. Os filhos desses meus amigos viraram para mim e falaram assim: não, tio, a gente quer ir junto. Aí eu olhei para eles e falei assim: mas vocês vão junto? Não, é porque você falou para deixar as tranqueiras no carro. Então essas crianças têm, num nível de identidade, dentro deles, que eles são tranqueiras. E aí você me pergunta: Cabé, mas isso é uma brincadeira, às vezes eu chamo meu filho de tranqueira, às vezes eu chamo meu filho... Você começa a dar feedbacks no nível de identidade. E a pessoa, a criança, começa a acreditar que ela é isso ou aquilo. Quando ela começa a acreditar através de feedbacks mal dados, ela começa a acreditar naquilo, logo as capacidades delas vão ser de acordo com o que ela acredita. E aí ela gera comportamentos de acordo com o que ela acredita. E aí ela vive no ambiente daquele. Então essa é a importância de que você dê feedback sempre de forma correta. De forma correta e sempre um feedback que vai gerar crescimento, que vai gerar um aumento de autoestima, que vai gerar algo que a criança possa ter sempre a tranquilidade em conversar com você, porque ela sabe que ela vai receber um feedback adequado.
Então essa é a grande importância de dar e receber um feedback de forma adequada dentro da sua casa para os seus filhos. Todos nós vamos, durante os dias, passar problemas, ter comportamentos inadequados dos meus filhos, os seus filhos, todos fazem isso durante todo o dia. O que é inteligente é aprender a lidar com isso e dar feedbacks diariamente, sempre para que gere aprendizado e para que gere uma maior conexão e uma ligação de você com seus filhos. Um grande abraço e até mais.